Oi pessoal, vocês já perceberam nessa altura do campeonato que o que a gente está fazendo aqui, depois que nós já percorremos a maior parte do caminho da genética, chegamos até a engenharia genética lá no final, é que a gente está voltando agora e pegando alguns pontos específicos onde a gente já tratou, a gente já estudou e abrindo parênteses e concentrando um pouco mais ali, tratando de com um pouco mais de detalhes aqueles pontos ali. É isso que a gente fez agora há pouco com é, herança quantitativa. E agora vamos fazer a mesma coisa com ligação fatorial ou crossing over. Crossing over vocês já sabem o que é. A gente já tratou sobre isso, a gente já conversou, a gente já estudou, já simulou, a gente sabe, já descrevemos isso, crossing over. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. Quando os genes estão em linkage ou ligados e quando a gente acontece o crossing over, o que a gente vai ter. Que situação nós vamos ter? Bom, os genes não alelos, olha aqui representados, ou seja, tem aqui um par de cromossomos homólogos. Então eu vou ter o mesmo gene na mesma altura, no mesmo locus, na mesma posição ali nos cromossomos homólogos. Só que eu posso ter variantes diferentes, alelos diferentes. Por exemplo, aqui um azão e o outro homólogo eu tenho um azinho. É tudo o gene A, mas um eu tenho a forma dominante e a outra a forma recessiva. Tenho outro gene, por exemplo, o gene B, um gene não alelo, certo? Genes alelos são os alelos, azão, azinho aqui. Um outro gene, o B, por exemplo, um não alelo, também pode estar em outro cromossomo, não necessariamente no mesmo par de homólogos. Um outro gene, que a gente está tratando aqui quando a gente fez os cruzamentos, colocando genes juntos, eles não necessariamente estão juntos no mesmo cromossomo, eles estão espalhados pelo genoma. Então você pode ter um par de alelos no cromossomo número 1, outro par de alelos, outro gene diferente lá no cromossomo número 20, ok? Genes não alelos, esses pares de cromossomos, esses pares de alelos espalhados pelos cromossomos que a gente veio lidando com eles nos cruzamentos que a gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu até aqui, tratou com eles, que eles distribuem-se na hora de formar os gametas aleatoriamente por segregação independente, como aprendemos ali com Mendel, como Mendel previu, ok? Como Mendel demonstrou. Você tem a segregação dos alelos, você tem a segregação dos genes lá nos gametas aleatoriamente. Por isso, quando a gente aprendeu a fazer, quando a gente vai pegar um par de genes, por exemplo, A e B, ou seja, dois pares de alelos, e vamos distribuí-los nos gametas, a gente faz a combinação. Eu posso ter gameta Azão Bzão ou gameta Azão Bzinho, porque pegou esse cromossomo e esse cromossomo. Os genes estão em cromossomos diferentes. Então, gametazão Bzão, gametazão Bzinho, gametazinho Bzão, gametazinho Bzinho. A gente aprendeu a fazer isso e essa segregação independente acontecendo ali. E ela de fato acontece. Porém, a segregação independente, aí entra os parênteses e as exceções. A segregação independente entre alelos, entre genes não alelos, ela vai acontecer. Genes alelos, ou seja, os alelos estão na mesma posição nos cromossomos homólogos. Eles vão estar sempre ali um perto do outro. Os não alelos, que podem estar espalhados em vários cromossomos, né? A segregação independente acontece, como a gente já viu, só que elas acontecem se esses genes não estiverem ligados, não estiverem em linkage. O que significa isso? Se eles estiverem distantes um do outro. Porque imagina que dois genes diferentes que nós estamos tratando no cruzamento aí, eles estão no mesmo cromossomo. Eles não estão em cromossomos diferentes, como a gente viu aqui, que segregam independentemente, como demonstrado pelo Mendel. Digamos que eles estejam no mesmo cromossomo, ou nesse esqueminha ali, estão ligados no mesmo cromossomo. A gente fala que eles estão em linkage, ou seja, eles têm uma ligação fatorial, eles estão no mesmo cromossomo. Então, na hora de ir para o gameta, vai o cromossomo inteiro com todos os genes que estão ali. Então, genes não alelos. Quando estão no mesmo cromossomo, a gente fala que eles têm uma ligação fatorial, ok? Mas ainda assim, existe o crossing over. Então, essa distribuição aleatória nos gametas, na hora da formação dos gametas, que a gente aprendeu lá com Mendel, ela pode acontecer mesmo quando os genes não alelos estão ligados, mesmo quando eles estão no mesmo, eles têm uma ligação fatorial, quando eles estão no mesmo cromossomo homólogo.
Porque existe o crossing over. O crossing over não arranca, entre aspas, pedaços do cromossomo de um e passa para o outro. Lá na hora da meiose, da sinapse, você não tem essas trocas. Vamos repassar um pouquinho aqui a meiose, como acontece, e o crossing over como acontece, para vocês entenderem que o crossing over favorece a segregação independente, mesmo quando os genes estão em ligação fatorial, estão ligados no mesmo cromossomo. Ok? E isso vai depender da distância entre esses genes. Os dois genes estão muito grudados um no outro, o crossing over dificilmente vai separar os dois ali. Se eles estiverem mais distantes um do outro, aqui por exemplo, a gente pode falar que eles não estão ligados, que eles não têm uma ligação fatorial, ok? Genes ligados, então, estão no mesmo cromossomo, os não ligados podem estar em cromossomos diferentes, segrega independente, ou estão longe, no mesmo cromossomo, mas longe um do outro, de forma que dá para ter um crossing over aqui no meio, ó. Tem aquela quebra e troca de pedaços no meio e separa os genes da mesma maneira, mesmo eles não estando separados em cromossomos diferentes. Bom, em primeiro lugar, como a gente representa isso? Genes ligados no mesmo cromossomo eu posso representar de três formas. Assim, coloco duas barras onde eu represento um cromossomo, genes A e B estão ligados num cromossomo, o Azinho e o Bzinho, os alelos Azinho e Bzinho estão ligados no outro cromossomo. Ou seja, isso aqui é um par de cromossomos homólogos. Representado aqui, um par de cromossomos homólogos eu tenho num cromossomo o Azão, no outro Azinho. Num Bzão, no outro Bzinho. Então, os alelos estão separados em cromossomos homólogos, mas estão na mesma posição, no mesmo locus, ok? Nós podemos representar também somente com uma barra. Essa aqui ela representa um par de cromossomos homólogos, onde eu tenho o Azão e o Bzão num cromossomo, o Azinho e o Bzinho no outro cromossomo. Ou então eu posso colocar uma barra assim, ó, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho, assim, ou seja, num cromossomo homólogo eu tenho o Azão, no outro eu tenho o Azinho. Num eu tenho o Bzão, no outro eu tenho o Bzinho. Então, três maneiras diferentes de eu representar isso daqui. Representando, então, desenhando o cromossomo, eu tenho aqui uma informação que vai ser útil aqui na próxima aula, no próximo módulo que a gente vai ver daqui a pouco, que é mapas cromossômicos. Quando eu tenho um díhbrido, ou seja, estou tratando de dois genes aqui, que eles estão ligados nos seus respectivos cromossomos, em dois cromossomos homólogos. Estão somente distribuídos em dois cromossomos homólogos. Estão ligados, têm ligação fatorial. A e B estão ligados num cromossomo, A e B no outro cromossomo. Só que o Azão e Bzão estão num cromossomo, no mesmo, e o Azinho e Bzinho estão no outro cromossomo homólogo, juntos, ligados. Quando os dominantes estão ligados no mesmo cromossomo e os recessivos no outro cromossomo homólogo, a gente fala que eles estão numa posição cis. Quando acontece o contrário, quando um dominante de um dos genes está num cromossomo e o dominante do outro gene está no outro homólogo, e os recessivos também estão cruzados, a gente fala que eles estão numa posição trans, ok? São maneiras diferentes da gente representar genes ligados no mesmo cromossomo, próximos ou distantes, e a gente vai desenhar se é próximo ou distante, representando isso daí nos cromossomos, ok? A gente vai ver isso com mais detalhes nos mapas cromossômicos daqui a pouco. Bom, lembrando lá da meiose, quando vai acontecer a sinapse, ou seja, os cromossomos homólogos se unem, grudam mesmo, ficam colados um no outro. E em um determinado momento ali da meiose, do emparelhamento dos cromossomos homólogos, eles chegam a cruzar as perninhas. Na hora que os cromossomos cruzam as perninhas, é o que a gente está representando nesse desenho aqui, normalmente são as cromátides do meio. As das pontas, elas permanecem da forma parental, do jeito que vieram dos pais. Mas a cromátide do meio é que normalmente dá essa cruzada das perninhas, como a gente ilustra, e depois do crossing over, eles se separam, ok? E a sequência do DNA que estava vindo, ela quebra exatamente na mesma posição nos dois e faz uma troca. Mas na hora que você abrir o DNA, a fita de DNA, a sequência de nucleotídeos está perfeita. A troca foi exatamente na mesma posição dos dois homólogos. Então o alelo que estava num passou para o outro, o alelo que estava no outro passou para esse, e eles simplesmente fizeram trocas de pedaços do cromossomo homólogo das cromátides do meio. As das pontas permaneceram como nos parentais, ok? Você pode ter várias representações diferentes para ver isso, mas o que eu quero demonstrar aqui? Genes que estão ligados no mesmo cromossomo, se estão muito pertinhos, na hora da troca lá do crossing over, eles vão continuar ligados. Se eles estiverem distantes um do outro, a troca,
quebra e ligação novamente ali no crossing over, isso pode acontecer no meio, no espaço entre eles. E aí eles segregam independente, mesmo estando no mesmo cromossomo, ou seja, eles não estavam ligados, porque a distância fez com que o crossing over acontecesse. Só que quando isso acontece, a gente tem cromossomos lá na meiose duplicados, emparelhados, os homólogos. Somente as cromátides do meio vão sofrer o crossing over normalmente e as das pontas vão permanecer como parentais. Então, na hora que separar todos aqui, eu formar 4 espermatozoides, por exemplo, eu vou ter metade dos espermatozoides com os genes ligados na forma parental e metade com os genes recombinados. A gente fala que são, então, aqueles que permanecem no final. Digamos que aqui ó, eu tenho um par de homólogos, sofreram crossing over só no meio. Lembra? Percebam aqui que crossing over você pode ter vários pontos diferentes aqui, que a gente chama quiasmas, vários pontos diferentes no crossing over, não só uma perninha cruzando, você pode ter vários cruzamentos embolados ali no meio. Tá? Mas normalmente nas cromátides do meio, as das pontas ficaram como parentais. Na hora que separam todos em 4 cromossomos, né, cada um lote N, cada um em um espermatozoide, por exemplo, em um gameta, cada cromátide separada, você vai ter metade dos gametas onde os alelos permanecem como nos parentais e metade que são recombinados. Agora vejam só, nessa ilustração, se eu tenho aqui 3 genes, X, Y e Z. Y e Z, como estavam mais próximos, permaneceram, Yzão e Zzão, permaneceram ligados. Mesmo com o crossing over, permaneceram ligados, porque estavam próximos, ok? Então, permaneceram na forma parental. O Yzinho e o Zzinho, que estavam ligados lá nos parentais, permaneceram também, porque eles estavam próximos, ok? Então, esses são aqueles, para os genes Y e Z, são aqueles que permaneceram na forma parental. Só que entre o X e o Z, por exemplo, a gente teve mudança. Entre o X e o Z, a gente trocou. Ficou o Yzinho, o Zzinho com o Xão. Entendeu? Esses já estavam recombinados. Então, isso é aleatório. Essa recombinação acontece dependendo da distância entre os genes, ok? Normalmente entre as cromátides do meio, tá? Então, você tem aqueles pares de genes que foram recombinados e aqueles que permaneceram na forma parental. Aqui eu tenho mais formas diferentes para poder representar. Sempre vocês vão observar o quê? Quem recombinou e na recombinação, quais permaneceram na forma parental e quais estão recombinados, ok? Quantos por cento então dos gametas estão recombinados e quantos não estão recombinados. A gente vai usar esse conhecimento que a gente está reforçando aqui na aula de mapas cromossômicos, ok? Só uma observação, não se esqueçam. Crossing over acontece no cruzamento das perninhas dos cromossomos, normalmente nas cromátides do meio, ok? Mas não acontece só um por pareamento, não, por meiose, não. Você pode ter várias quiasmas, ou seja, essa parte de cruzamento aqui, ó. Você pode ter duas, essa aqui é a foto verdadeira, que está representando. Você pode ter várias, como essa daqui, onde você tem vários crossing over acontecendo em várias partes diferentes do cromossomo. Por isso que quanto mais próximo dos genes, menos chance do cromossomo pegar, mas quanto mais distante, pouca distância, já permite que crossing over façam separação no meio e permita que os genes não alelos se segreguem de forma independente, como Mendel, mesmo estando no mesmo cromossomo. Ok? Bom, essas observações eu queria fazer aqui sobre ligação de genes e distância de genes e sobre crossing over. Isso para que a gente pudesse relembrar, ter isso mais fresquinho na mente, para a gente usar isso na aula de mapas cromossômicos que a gente vai ver a seguir. Ok? Até já, pessoal. Um abraço.